Uma boa tarde a você, seja muito bem-vindo. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 30 de agosto. Que bom estar contigo, levar as informações que são importantes aí para o seu negócio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, também no Paraguai e aqui no Brasil pela Neo TV, TV por assinatura, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que levam a Agricultura BR. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada aqui no nosso programa, levando em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado por estarem conosco agora. Começa o programa de hoje falando sobre soja no cenário internacional e tem muita coisa para falar. Isso porque foi informado por exportadores privados norte-americanos ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a venda de 256 mil toneladas que foram comercializadas para os chineses, informação reportada na manhã desta segunda-feira. Mas esse não é o principal fator que mexe com o mercado. O que tem mexido com o mercado de soja, principalmente, até porque pode haver alguma mudança em termos de qualidade, são as chuvas. As chuvas sobre o meio oeste norte-americano, inclusive choveu neste final de semana, tem previsão de mais chuvas sobre os Estados Unidos, o que tem feito com que haja ou tenha uma expectativa de melhora bastante representativa em áreas de pastagem norte-americanas e um pouco sobre soja. As áreas de milho não devem ter uma melhora tão representativa, porque o milho já estava em outro estágio. Já a soja realmente pode melhorar um pouco. O que isso traz para o mercado? O primeiro cenário é de queda. E o que nós estamos acompanhando neste momento, desde a semana passada, quando se tinha a previsão de chuvas para os norte-americanos? Os chineses aproveitando para fazer negócios. Então, soja cai e os chineses compram, aproveitam os preços mais baixos e compram mesmo. Soja perdia mais de 1%, o mais curto prazo perdia quase 3%. É o que nós temos agora. Posição de setembro com queda de 2,87%. Para a posição com 13 dólares 20 centes mais 2 o bushel. Novembro, 13 dólares 8 centes mais 2 o bushel, queda de 1,13%. Perde 1% a posição de janeiro, negociada a 13 dólares 14 centes por bushel, enquanto a posição de março é negociada a 13 dólares 16 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Então, alguns elementos importantes: soja com valores mais baixos, causados por conta dessa chuva mais expressiva que chegou ao final de semana nos Estados Unidos. Já chovia na quarta, quinta-feira e deve chover mais nessas áreas produtoras. Inclusive, há expectativa de inundações, né, por conta dessa tempestade tropical que atinge os Estados Unidos. Inclusive, há expectativa de inundações nos Estados Unidos. Outro elemento importante para a formação do preço não só da soja, mas também do café, do milho, carne bovina, aquilo que é exportado é o dólar. E o dólar, neste momento, vem estável com viés de queda em 0,07%, negociado a R$ 5,19 mais 2 para a moeda norte-americana. Temos aqui, então, o dólar, neste momento, praticamente em estabilidade frente ao fechamento da última semana. O mercado está bem reflexivo em relação ao que vem acontecendo no mercado interno brasileiro, em especial com os dados apresentados hoje no relatório Focus, já trazia ali uma expectativa de inflação em 7,25% para 2021. É uma preocupação a mais aqui no Brasil, mas eu converso com Walter Pulga Júnior agora, que fala sobre dólar, fala também sobre como é que vem o mercado financeiro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é um dia bem difícil para quem trabalha no mercado financeiro. Primeiro porque, de um lado, você lembrou muito bem, há uma expectativa de inflação mais alta, o que, aliás, algumas consultorias já apontavam, né? O dólar, nesse momento, você citava, tem uma leve queda de 0,11% nos últimos negócios, na faixa de R$ 5,18 mais 90, chegou a passar de 5,22 em alguns momentos, abriu com uma leve alta, mas o que preocupa hoje, além dos fatores que nós já temos, né, discussões em Brasília, é
a pesquisa Focus, ou melhor, a pesquisa do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas. Além da pesquisa Focus, isso que eu queria dizer, mostrando aí uma alta na inflação, o que nós temos é uma preocupação, de outro lado, com os preços no atacado, os preços do Índice Nacional de Construção Civil e também do Índice de Preços ao Consumidor. Porque o IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas hoje, mostra que a alta nos preços foi menor do que a princípio se esperava. Veja, se esperava aí uma alta de 0,86% no IGPM que foi anunciado hoje, mas ele subiu menos, subiu 0,66%. Isso traz aí alguma perspectiva, vamos dizer assim, do dólar ceder, mas não ceder tanto. De outro lado, o dólar tem tido valorização frente a outras moedas de países emergentes também fora do Brasil. Era de se esperar que o dólar tivesse uma valorização frente ao real. Mas essa alta nos preços um pouco menor, considerando aí o índice de preços no atacado, que representa 60% desse IGPM, mostra que há um arrefecimento nessa alta generalizada de preços. Não falamos de IPC, Índice de Preços ao Consumidor, nem de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor mais amplo. O fato é que os preços no atacado já não avançam tanto como a princípio se imaginavam. Isso traz alguma perspectiva melhor para o real. Portanto, o que nós temos hoje é um dia mais difícil. Agora, há um detalhe político muito importante. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, fez algumas ponderações a respeito dessas discussões entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e isso causou preocupações, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ameaçam sair da Federação Brasileira de Bancos. Como são bancos que pesam muito, né, no mercado financeiro brasileiro, isso trouxe algum tumulto para o mercado. Bom, de olho na informação, produtor, porque há muita movimentação no mercado financeiro hoje em função desses preços que não subiram tanto, inflação que se espera suba mais e, de outro lado, uma discussão que envolve aí os bancos, né, a Federação Brasileira de Bancos. Agora, de outro lado, há uma preocupação mais para quem trabalha com exportação, viu, Fabiano, e importação. É que é o seguinte, o surto da Covid lá na China levou a Covid a aplicar um processo que nós podemos chamar de tolerância zero para a Covid. Desse modo, a China, o meu diretor está me corrigindo aqui, a China entornou uma política, né? Entronizou uma política de tolerância zero para a Covid. Resumindo, o que está acontecendo é que há fechamento de portos na China e um terminal no terceiro maior porto do mundo foi fechado, ele representa 25% do movimento desse porto. O que acontece? Há um problema para entrada e saída de contêineres. Isso já encareceu em 50% o custo do frete marítimo, as dificuldades continuam e nós teremos mais problemas com contêineres no mundo, a julgar aí pelos últimos movimentos. O que preocupa hoje o Brasil é que já há exportadores com dificuldade para encontrar navios e espaços e contêineres para enviar a carga lá para fora. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Informação importante porque isso, quando mexe com a logística, principalmente faz com que tenha esse encarecimento em relação aos seus processos. E olha, eu tenho destacado diariamente aqui no Agricultura BR, em especial na última semana, alguns fatores ligados a dólar, principalmente. O dólar teve muita movimentação, ele vem ali com aqueles parâmetros, né, muito altos em relação às mínimas e às baixas, às mínimas e às altas, e isso faz com que tenha oscilação também no preço de diversos produtos que acabam tendo ali alguma espécie de precificação com a moeda norte-americana. Um deles é a soja, o sojicultor sabe disso muito bem. Nós temos aqui soja refletindo o recuo para o dólar que nós estamos tendo e vendo nos últimos dias. Aqui nós temos aqui para entrega em setembro a soja nos portos de Santos e Paranaguá, com Paranaguá com o valor de R$ 169,00 a saca, é o mesmo valor de sexta, mas isso representa um acumulado da última semana, entre uma segunda-feira e outra, já uma queda de R$ 3,00, enquanto que o Porto de Santos tem uma queda de R$ 3,50, comparando uma segunda-feira com a outra. Nesse momento nós temos Santos com referencial em R$ 168,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração dos nossos amigos da Grãos Corretora.
O assunto daqui a pouco é milho. E nós vamos falar a respeito de como que anda a colheita no Brasil, vamos trazer informações da G-Rural, da Pátria Agronegócios também, e você vai entender por que nós estamos tendo uma colheita avançando e negócios mais frios, um pouco menos expressivos com o cereal no país. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, choveu no Centro-Sul nessa última semana, no final de semana também, e a expectativa agora é que essas precipitações se concentrem mais ao litoral brasileiro. Quem fala a respeito deste assunto é Renata Ferreira. Renata, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A última semana foi marcada por chuvas em vários pontos do Centro-Sul e os maiores acumulados registrados nesse período foram principalmente observados em áreas costeiras, né? E essa chuvarada dos últimos dias, principalmente os temporais aí do Rio Grande do Sul, aumentou a umidade no solo para valores entre 90% e 100%. O mês de agosto deste ano já foi o mais chuvoso na capital gaúcha dos últimos 8 anos, com acumulados aí de 140 milímetros. E claro, Fabiano, que essa chuva prepara o solo para a cultura de soja, milho e ajuda também a aumentar os reservatórios de arroz, além de favorecer o desenvolvimento do trigo e hortifrutis, né? Para hoje, a previsão é de redução das chuvas no Rio Grande do Sul. Já nas áreas entre Florianópolis e litoral paranaense, a umidade que vem do mar ainda mantém nuvens carregadas, por isso há previsão de pancadas isoladas. Tem chuva prevista também para o Rio de Janeiro, especialmente nas regiões da Costa Verde, Médio Paraíba, também Serrana e Metropolitana, com acumulados de mais de 80 milímetros e em alguns pontos superando os 100 milímetros, viu? E as chuvas perdem força hoje em Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso, mas um fluxo de umidade vindo das regiões norte e sudeste espalham chuva ao longo do dia no norte, leste e centro de Mato Grosso e também centro-sul de Goiás. Na região nordestina, a previsão de chuva apenas sobre as áreas costeiras, entre a Bahia, Pernambuco, Maranhão e também norte do Ceará. E na faixa norte do país, Fabiano, chuva aumenta no oeste da Amazônia, Acre e também em Rondônia. E o Tocantins segue com o tempo um pouco mais firme. E quanto às temperaturas, elas sobem nesta semana durante as tardes em todo o Brasil, longe do calorão da semana passada, mas não tem previsão de frio. Máximas em torno de 26 graus entre o Rio Grande do Sul e leste do Paraná e mais de 35 graus no Brasil central. Fabiano, por aqui continuamos monitorando o tempo. Uma ótima tarde a você e a todos. Eu volto com mais detalhes da previsão durante toda a nossa programação. Até mais! Até mais, Renata. Boa tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue. Agora eu falo a respeito de milho. Começo falando sobre a semeadura do milho em primeira safra. É a campanha 2021-2022 que já começou, falava disso semana passada, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E de acordo com os números da consultoria AG Rural, a semeadura do milho em primeira safra no Brasil chegou a 5,3%. É um avanço considerável de 1,2 pontos percentuais frente aos dados que se tinha na semana anterior, quando estava ali em 4,1%. Vamos dar uma olhada agora no comparativo com o ano passado. Ano passado, a primeira safra de milho já vinha sendo semeada em 8% na data do dia 26 de agosto e agora, no último dia 26 de agosto, chegava a 5,3% dessas áreas. Uma questão é clara que essa semeadura está acontecendo basicamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sigo falando de milho e com os números da AG Rural, mas agora falando da colheita da segunda safra do cereal no centro-sul do Brasil. São os dados que eu destaco agora. Você acompanha comigo aqui os números em relação à colheita. Você vê que pela primeira vez nos levantamentos da AG Rural, nós temos a campanha atual, o ano safra atual, superando aqui a colheita do que vinha ocorrendo no ano passado. Ano passado, no dia 26 de agosto, vinha com 87% a colheita do milho segunda safra. Agora chega a 89%, de acordo com os números apresentados pela consultoria AG Rural. Os trabalhos já estão encerrados em Mato Grosso, praticamente finalizados em São Paulo, reta final em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul vem em seguida à frente do Paraná, onde está localizado o maior atraso para a colheita do milho.
E olha, os altos preços do milho, somado a um cenário de escassez, tem feito aqueles que demandam o cereal procurarem outras alternativas para a utilização do produto. É o que nós vamos ver agora nesse trabalho que inclusive está sendo divulgado pela Farsul, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nessa reportagem de Viviane Lara. A diretoria da Farsul está percorrendo o estado para apresentar o programa Duas Safras, que tem como objetivo estimular os produtores a investirem mais em cereais de inverno, principalmente nas áreas que atualmente possuem cobertura verde. A ideia é fazer com que o plantio de culturas alternativas tenham como destino a produção animal e, assim, suprir a falta de milho no mercado e oferecer opções de alimentação para o setor de carnes. Nós, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, estamos recorrendo às nossas 13 regionais para levarmos a ideia de que podemos avançar e muito no estado do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista econômico. Porque o Rio Grande do Sul ele faz uma grande safra de soja e apenas desses 6 milhões de hectares chega no inverno e ele não planta mais do que 1.200.000, 1.300.000 hectares. Então nós estamos vendo que temos uma grande ociosidade que podemos preencher. Esse projeto ele é tão ambicioso que ele pode, na sua plenitude, mexer até em 7% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. Participam do programa entidades como a Embrapa, Farsul e a Associação de Proteína Animal. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Há um momento de colheita, daqui a pouco vou trazer os dados também de colheita no Brasil inteiro para o milho, mas você observa que há uma disposição maior do cereal. Isso tem pressionado os negócios e tem feito com que eles fiquem mais lentos aqui no país. O milho vai sendo pressionado o preço, nós temos aqui mercado futuro do cereal na B3, você vê que vai cedendo muito, já bem distante dos R$100 a saca e hoje recua mais ainda. Posição de setembro, R$ 94,00 a saca de 60 quilos com queda de 1,22%. Novembro, R$ 94,13 a saca, recua 1,25%. Janeiro, R$ 96,10 a saca, queda de 1,48%. E março, R$ 95,95, com recuo de 1,52%. É o que o Agricultura BR destaca para você em relação aos negócios com milho no mercado futuro. Trago agora os números, os dados da Pátria Agronegócios em relação à colheita de segunda safra de milho em todo o país. Essa colheita ela atinge 83,1% neste momento em todo o país, onde se trabalha com a segunda safra. À medida em que nós temos o avanço dessa colheita, os negócios, as propostas de valores para o milho vão reduzindo e aí nós temos negócios mais frios. Produtor, o agricultor tem tentado segurar um pouco mais cereal e temos também, por um outro lado, a proposta aí dos compradores que vai ficando mais baixa, já que sabe que ainda que parca, ainda há mesmo uma elevação na questão de oferta de milho no mercado interno nacional, além daquele milho que era para ser exportado e não foi. Veja só os dados de Pátria Agronegócios mostrando a colheita de milho de segunda safra. A média dos últimos 5 anos, a equipe ali comandada por Matheus, também pelo Cristiano, Matheus Pereira e Cristiano Palavro, mostra que 90,6% estava colhido. O ano passado, na mesma data, 88,4%, e agora a colheita do milho em segunda safra em todo o país, chegando a 83,1%, de acordo com os dados da Pátria Agronegócios. De acordo com o pessoal da Pátria, a colheita caminha para a reta final, enquanto o mercado se mostra frio no momento com o milho, com poucos negócios realizados. Maiores atrasos na colheita seguem sendo observados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e pode colocar Paraná aí na minha conta, porque vem com muito atraso também. Daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar sobre a agroindústria, crescimento do setor nesse ano e vamos falar principalmente a respeito de café. Você vai acompanhar comigo como é que vem o mercado futuro, o mercado físico do café aqui no Brasil e no mundo. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 991733737. Eu vou para o intervalo e volto já.
E como disse o Armando Matiello em recente entrevista aqui no Agricultura BR, há cerca de 10 dias, café tem que subir, vai para 2, vai para 3, pode chegar até 4 e 5. Por quê? Porque não tem produto. E o cafeicultor, estou repetindo as palavras exatamente do Armando, o cafeicultor tem que negociar a conta gotas. Foi o que ele falou aqui ao vivo no Agricultura BR comigo. E olha, nós temos hoje, apesar do dólar recuando, nós temos um cenário um pouco melhor para o mercado futuro do café arábica. Veja só comigo como é que vem as posições negociadas. Você vê aqui uma disparada, vai subindo mais de 5 pontos. À medida que nós vamos chegando, tirando café dos campos e olhando os estoques no mundo todo que o Brasil não tem, nós vamos observando o tamanho, vamos chamar aqui, o tamanho do buraco em relação à oferta de café arábica. Olha só, posição de setembro, $1,95 mais 25 a libra peso. Dezembro, $1,97 mais 90. Março, $2 mais 30. E maio, $2 1 cento mais 30 por libra peso. São os negócios que eu vou destacando com café arábica neste momento na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Olha, a agroindústria brasileira pode subir até 7,4% no ano de 2021. Na pior das hipóteses, vai ficar com um crescimento de 3,2%. O ano tem sido muito favorável e este é o assunto desta entrevista realizada por Walter Puga Jr. A previsão é de que haverá um crescimento na agroindústria brasileira durante este ano. Pode chegar até quase 7,5% nas estimativas otimistas de alguns pesquisadores. Eu tenho aqui comigo o professor Felipe Serigati, da FGV Agro, que vai explicar o crescimento do PINAGRO, é esse índice que registra a atividade agroindustrial e que sinaliza para o produtor aí o movimento do mercado. E o PIMAGRO está mostrando dia a dia que o agronegócio, a agroindústria vai crescendo. Lógico, o agronegócio se beneficia disso. O que tem ocorrido de janeiro para cá? Então, de fato, a grande fotografia é justamente essa. Olha, nós estamos observando a economia brasileira num processo ali de retomada de algum crescimento, notadamente, espécie grande destaque nesse processo, a expansão da vacinação. Então, janeiro a gente cresce de forma robusta, 2%. Começamos o ano com fôlego. Em fevereiro, parece que vai ter algum probleminha de segunda onda. A gente desacelera um pouco o nosso ritmo de crescimento. Ao invés de crescer, a agroindústria fica praticamente estável naquele mês, uma leve contração de 0,2%. Chegou no mês de março, aí a pandemia desembarca de uma forma mais clara na economia brasileira, ao menos a segunda onda. A agroindústria sente esses impactos, uma contração de 0,8%. Abril, aí foi o pior mês em termos de restrição de circulação de pessoas. A agroindústria sente esse impacto? Sente. O que acontece com ela? Ela contrai 2,2%. Passou o mês de abril, voltamos a circular. Adivinhe só o que acontece lá no mês de maio. Mesmo controlando por efeitos sazonais, a agroindústria recupera fortemente, vamos dizer assim, as perdas acumuladas nos 3 meses anteriores e cresce 3,2%. No mês de junho, como tem uma base muito larga no mês de maio, é natural que apresente uma contração, 3,3%. De qualquer forma, quando a gente junta todo esses 6 meses, esse primeiro semestre, gente, temos boas notícias, né? A agroindústria brasileira cresceu 6,9%. Eu sei que vocês vão dizer, e com razão, Felipe, você está comparando agora primeiro semestre de 21 contra primeiro semestre de 2020, que foi um semestre muito ruim. É verdade. Se a gente controlar esse efeito que a gente chama, né, de carrego estatístico, ou seja, imagina que nós estamos todos em dezembro. O quanto que o setor cresceria se operasse no mesmo nível que ele estava em dezembro, ou seja, se não tivesse tido qualquer crescimento ao longo do primeiro semestre? O setor teria crescido algo em torno aí de 5,3%. Ou seja, só por causa que a base é muito estreita, que o primeiro semestre de 2020 foi muito ruim,
mesmo se o setor não crescesse nada ao longo do primeiro semestre, o número já registraria uma expansão de 5,6%, 5,3%. Porém, ele cresceu quanto? 6,9%. Ou seja, qual foi o crescimento líquido de verdade que aconteceu dentro do setor? 1,6% num semestre que nós tivemos a segunda onda da pandemia. Em outras palavras, gente, apesar das turbulências, tivemos boas notícias para a agroindústria, o que nos levou a rever as projeções para o final do ano. Bom, vamos crescer quase 7,5%? Essa é a pergunta. A agroindústria brasileira vai crescer tanto assim? Então, vamos com calma, né? Quando a gente fez a projeção, gente, projeção é uma estimativa e é natural que haverá incertezas com relação, seja aos nossos pressupostos, seja os parâmetros que nós estimamos, né, dentro dos nossos modelos. Como é que isso se reflete? Se reflete dentro de uma margem de erro, ou seja, com as informações disponíveis que nós temos hoje, com os pressupostos que nós assumimos, a agroindústria, no nosso cenário base, é que ela vai encerrar o ano crescendo 5,6%. Felipe, mas isso daí está associado a determinados pressupostos, é verdade. Se a gente for mais pessimista nos nossos pressupostos, olha, vai ter uma terceira onda, a variante Delta vai dar uma preocupação, o mercado de trabalho não vai apresentar qualquer reação. A nossa projeção é de uma expansão de 3,2% no acumulado do ano. E se a gente agora mudar esses pressupostos, mas de uma forma mais otimista? Olha, não vai ter terceira onda, variante Delta não vai acontecer nada, confiança do empresário industrial vai aumentar fortemente. E aí, qual que vai ser o nosso resultado? Uma expansão de 7,4%. Felipe Serigatti, essas projeções são feitas tendo como referência os números que vocês têm, apurando com o IBGE, com o índice IBCE, BR. Agora, a sua sensibilidade como homem de economia, qual aqui é? Vamos ter dificuldades no segundo semestre ou vamos continuar a expandir? Bom, não. Então, o cenário base é esse crescimento de 5,6%. E olha, se essa distribuição pudesse ser assimétrica, mais para um lado que para o outro, eu jogaria mais para o campo otimista. Por que isso? Gente, nós já estamos passando aqui por uma série de turbulências que, embora tenha atingido o setor, seja dentro da porteira, seja a agroindústria, atingiu de uma forma bem menos intensa, seja comparado com outros setores, seja, e colocando as cartas na mesa, do que inicialmente nós estávamos projetando. Quais são esses efeitos? De um lado, uma redução do patamar em que a taxa de câmbio estava operando. Taxa de câmbio operando, por exemplo, ao longo do primeiro trimestre, chegou a operar na casa ali de 5,50, está operando em patamares bem menores no momento em que a gente conversa. Mais do que isso, olhando para o comércio internacional, e aí eu acho que está todo mundo acompanhando, nós estamos passando por problemas, né, que a gente pode chamar de quase que de um caos logístico. Caos é um pouco de exagero, né? Mas o fato é, quando a gente olha o custo do frete marítimo, ele aumentou só esse ano, inacreditáveis, 238%, mais que triplicou o custo logístico. Isso tem se refletido tanto no maior custo para você obter insumos de produção e também, para quem for exportar, ficou mais caro, a margem de alguém ao longo desse processo está sendo corroída. Mas não é só uma questão de preço e de custos, é uma questão de tempo. Diversos segmentos estão falando, eu não estou conseguindo peças, partes e componentes. Ou do outro lado, para quem está exportando, está dizendo, olha, eu estou com um produto aqui, ele está aqui no porto, só não tem navio e não tem container. E quando esse produto está em cima do navio, está lá dentro do container, o navio está reclamando, dizendo, gente, eu preciso desembarcar. Só que devido a todas essas, vamos dizer assim, procedimentos adicionais devido à questão sanitária, o desembarque desses produtos tem levado mais tempo, seja no porto de destino, mas também na hora de embarcar no porto de origem. Tudo isso tem levado justamente a esse fenômeno que a gente tem visto aí, caos, entre aspas, né? Eu sei que o termo é exagerado, mas tem levado a uma forte elevação dos fretes marítimos. Gente,
Apesar de tudo isso, logística, frete marítimo, segunda onda, o que nós observamos aqui, seja na agroindústria, seja dentro da porteira? O agro conseguiu crescer. Em termos de volume de produção, conseguiu exportar. Em termos de volume de produção, a agroindústria conseguiu produzir. É verdade, dentro da porteira, teve alguns problemas adicionais, como seca, como as geadas agora no mês de julho, e para algumas culturas até tiveram problemas ali com a cigarrinha, que pegou principalmente o milho. Mas apesar de tudo isso, não é que o setor está conseguindo apresentar o desempenho mais favorável do que o restante da economia brasileira? Daí que, do nosso lado, a distribuição ela é simétrica, então não aparece isso claramente nas projeções, mas o cenário base para nós está mais próximo do cenário otimista do que do cenário pessimista. Eu agradeço a entrevista do professor Felipe Serigati, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Fala agora de trigo aqui no Agricultura BR, falo do trigo no cenário internacional. Olha, a expectativa é de realmente uma produção internacional muito expressiva. Entretanto, alguns dos maiores produtores e exportadores do mundo vão apresentando problemas muito sérios. Entre eles, o Canadá. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, os canadenses vão produzir 22 milhões e 900 mil toneladas, uma queda de quase 35% frente à campanha passada e com uma nova redução frente aos dados que haviam sido apresentados anteriormente. É o que nós vamos mostrar agora em relação à produção canadense de trigo. Esse cenário que você está vendo aqui, da estimativa em 22 milhões e 900 toneladas, 22 milhões e 900 mil toneladas, queda de 34,8%, quase 35%, ele mostra uma disposição menor em relação a trigo no mundo. Tá? Não é apenas o Canadá que está com uma redução de trigo, é um dos maiores produtores e exportadores. Aqui no Brasil, por exemplo, que nós não somos autossuficientes, tem que importar metade do que consome, esse cenário de quebra lá no Canadá acaba também, de certo modo, influenciando os negócios aqui no Brasil. O Canadá também está com dificuldade de produção em canola, né? A canola lá no Canadá também vai tendo produção quebrada e isso deve afetar em curto prazo também o óleo de soja, acaba não tendo óleo de canola, acaba influenciando diretamente o óleo de soja, pelo menos é o que a gente conversava hoje, a equipe do Agricultura BR. E eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações por aqui no nosso programa. E eu lembro que você pode participar do programa conosco. Você pode mandar sua mensagem, aquilo que você quer ver, foto, vídeo, através do nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E é bastante comum que as empresas agropecuárias tenham uma característica de serem familiares. Esse cenário pode causar algum tipo de conflito, tanto sobre o aspecto administrativo, quanto também no entorno do relacionamento entre os membros e os herdeiros. É por isso que tem se falado e trabalhado cada vez mais e melhor a sucessão familiar, que é o assunto dessa reportagem de Valdir Pacheco. A Fazenda São Miguel Arcanjo, localizada em Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, está passando por um momento ímpar em seu modelo de negócio. Na integração lavoura-pecuária, a fazenda trabalha com o programa de melhoramento genético do Nelore Qualitas. A estratégia operacional e financeira da empresa, o pai Marcelo Daloglo e o filho João Flex, que é estudante de agronomia, desde cedo começou o envolvimento com a atividade da família. Estamos entrando aí na sexta geração, processo muito demorado, longo, processo, dá para se dizer que nada fácil, escolhas para se fazer todo dia, né? Estamos num mundo cada vez mais dinâmico, mas desde muito novo eu sempre acompanhei especificamente o meu pai, nos negócios, em tudo, nas atividades rurais aí, que foi o que ele sempre exerceu durante toda a vida dele. E ao longo desse caminho eu fui criando dentro de mim essa vontade de um dia poder suceder tudo isso, de poder contribuir, poder somar, poder fazer parte, né, ser um parceiro, que nem a gente sempre fala, que sem bons parceiros na vida, sem parcerias boas, a gente difícil chega a algum lugar. De agora em diante,
as decisões, né, elas passam a serem pautadas por informações que antes a fazenda não tinha e que é a realidade de, segundo alguns estudos, 99% das fazendas brasileiras não tem informação concreta na mão, porque realmente existe um desafio bastante significativo para coletar todas essas informações, e a dedicação de quem está dentro do negócio no dia a dia é o que faz toda a diferença. E essa dedicação, ela, neste projeto, ela vem muito em função do que o João, durante esse processo de crescimento, né, de ser humano, porque desde lá de criança, acompanhando o pai, ele foi aprendendo, adquirindo experiência. Esta é a 6ª geração da família Dalóglio no meio rural. Em 2003, o produtor Marcelo migrou do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso e hoje, vendo os avanços dos negócios graças à sucessão, se emociona ao falar de seus 2 filhos. Desde cedo acompanhou. Tá aí. A Maria buscou, ou está buscando, aperfeiçoamento na área que ela gosta, que tem aptidão. O João, quem tem que falar daí é ele, mas também deve ter feito no 2º grau, eu sei que eles fizeram, que os colégios proporcionam aptidão para ver possível futuro, o que vai fazer. Sinceramente, eu nunca entrei nesse detalhe com o João de pedir se era aptidão, mas ele decidiu cursar agronomia. É muito capacitado, é muito dedicado, busca muito novidade, busca. Tem uma cabeça que anda longe, preciso correr para tentar acompanhar e nem consigo, às vezes fica... Ai. Josinaldo. É emocionante mesmo, né? E você ver sobre a questão da vocação, estava em casa, estava ali na fazenda, sempre aí do João. Um grande abraço à família, por esse trabalho muito bem feito também na integração lavoura-pecuária e, claro, nessa importante sucessão. Por aqui eu trago os números finais aqui desta edição do Agricultura BR. Nesse momento está bombando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Estão bombando e trazendo para baixo, tá? Essa baixa aqui está sendo causada pela chuva. Posição de setembro, 13 dólares 14 centes mais 6 o bushel, perde 3,27%. Já tem pouca liquidez a posição de setembro. A posição de maior liquidez é novembro, 13 dólares 6 centes mais 4 o bushel, perde 1,27%. Janeiro, 13 dólares 12 centes o bushel, queda de 1,15%. Março, 13 dólares 14 centes mais 6 o bushel, com queda de 1,09%. Neste momento nós temos contratos com soja em Chicago, precificando esse cenário de chuvas sobre as áreas de produção norte-americanas. E olha, os chineses aproveitando mesmo, estão comprando muita soja neste momento. Vamos ver o dólar. O dólar vinha estável na abertura do programa, não mudou nada. Vem aqui, inclusive, com traço, né? R$ 5,19 mais 6 para a moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!